Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga, Beberibe 7, está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventista@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116. Versos 1 e 2. Pai nosso que estás nos céus, nós começamos este estudo reconhecendo algo simples, mas profundo. Não queremos apenas aprender sobre o Senhor, queremos andar contigo. Assim como Enoque viveu em comunhão constante, ensina-nos hoje a sair de uma fé ocasional para uma vida contínua na tua presença. Muitas vezes estamos ocupados, distraídos, cheios de atividades, mas vazios de conexão. Corrige isso em nós, Senhor. Coloca em nosso coração fome pela tua presença, disciplina na oração e sensibilidade à tua voz. E que este momento não seja apenas mais uma lição, mas um encontro real contigo. Fala conosco, confronta o que precisa ser ajustado, fortalece o que já começou e nos ensina, Pai, na prática a caminhar contigo ao longo deste dia.
Nós te pedimos isso não confiando em nós mesmos, mas na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Enoque andou com Deus é o título de hoje, terça-feira, dia 5 de maio. O tema desta semana, vida de oração. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versos 22 ao 24 e responder a pergunta: o que sabemos sobre Enoque? A palavra de Deus diz: Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus por 300 anos até que o Senhor o levou para o céu. Que maravilha! Uma vida definida pela devoção constante a Deus. Perceba, irmão, a Bíblia não destaca conquistas, milagres públicos ou grandes discursos de Enoque. Destaca uma coisa só: ele andou com Deus, ou seja, o que mais impressiona o céu não é o que você faz para Deus, mas com quem você anda diariamente. E aqui vai o ponto que muitos ignoram. 300 anos não é empolgação espiritual, é constância. Irmãos, fé verdadeira não é intensidade ocasional, é consistência ao longo do tempo. A autora comenta que, sem dúvida, Enoque perseverava na oração, crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra estivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço a Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele. Irmãos, aqui está um detalhe fino. Enoque não cresceu apesar do ambiente. Ele cresceu no meio de um ambiente corrompido. Quer dizer que o contexto não é desculpa para a estagnação espiritual. Muita gente hoje diz: está difícil ser fiel neste mundo. Enoque viveu num cenário pré-diluviano, moralmente muito pior, e avançou. O problema, irmãos, raramente é o mundo ao redor, é a desconexão por dentro. A autora, fazendo uso das palavras de Ellen White, diz que, em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Irmãos, esse trecho ele desmonta uma ideia muito comum. Eu não tenho tempo para orar. Enoque tinha uma vida ativa, cheia de responsabilidades. E ainda assim, orava mais, não menos. Ou seja, quanto mais ocupado, mais dependente ele se tornava de Deus. Outro ponto poderoso, ele equilibrava dois momentos, servir e se retirar. Ele não vivia isolado, mas também não vivia esgotado espiritualmente. E aqui está o nível mais profundo, irmãos. Comunhão gera transformação visível, porque as pessoas viam algo diferente nele. Não era discurso, era presença. A autora comenta ainda que Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges, tão isolados que deixemos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor. Mas somente ao andar e conversar
com Deus, em uma comunhão estável e diária, ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Irmãos, aqui é preciso de equilíbrio porque muitos erram dos dois lados. Uns se isolam e se tornam espirituais demais para serem úteis. Outros se ocupam tanto que se tornam úteis demais para serem espirituais. Enoque resolve essa tensão. Ele era presente no mundo, mas conectado ao céu. Porque produtividade sem comunhão gera vazio, irmãos. E comunhão sem missão gera esterilidade. O alvo qual é? É os dois juntos. Nós podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Isso aqui, irmãos, é libertador, mas também pode virar desculpa. Sim, Deus ouve em qualquer lugar, mas cuidado, isso não significa que qualquer tipo de oração superficial sustenta uma vida espiritual profunda. Não. A acessibilidade de Deus não elimina a necessidade de intencionalidade. A autora comenta ainda que, ainda assim, há um valor especial em orar em voz audível, e não apenas mentalmente. No silêncio, é fácil dispersar, perder a linha de pensamento e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz baixa ou no tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real, que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. Isso aqui, irmãos, é extremamente prático e pouca gente leva a sério. A oração apenas mental, para muitos, vira um pensamento solto, mas quando você verbaliza, algo muda. Você organiza o pensamento, você se posiciona diante de Deus, você traz consciência à presença divina. Em outras palavras, falar com Deus em voz audível fortalece a percepção de que Ele está realmente ali. A pergunta para nossa reflexão: e você, ao longo deste dia, onde e como vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? Irmãos, e essa pergunta ela não é retórica, ela é decisiva, porque, no fim, não importa o quanto você entendeu da lição, importa o quanto você vai praticar hoje. Se Enoque andou com Deus por 300 anos, a pergunta honesta é: você consegue andar com Deus hoje, pelo menos por um dia inteiro? Até aqui nós vimos que na Bíblia Enoque andou com Deus, ou seja, não foi um evento isolado, foi um estilo de vida. Mas aqui surge uma pergunta honesta: como isso funcionava na prática? Como alguém consegue manter comunhão com Deus em meio às responsabilidades, às pressões e à rotina? E é exatamente nesse ponto que os comentários de Ellen White se tornam valiosos, porque ela não apenas repete o que o texto bíblico diz, ela expande, ela detalha e mostra o como dessa experiência. Vamos conferir então? Enoque foi um representante de Cristo tão certamente como foi o amado discípulo João. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus para si o tomou. A ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Isso está no livro de Judas, capítulo 1, versos 14 e 15. A mensagem pregada por Enoque e sua trasladação para o céu foram um argumento convincente para todos os que viveram naquela época. Essas coisas foram um argumento que Matusalém e Noé puderam usar com poder
para mostrar que os justos seriam trasladados. Aquele Deus que andou com Enoque foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi a luz do mundo do passado, assim como é hoje. Os que viveram naquele tempo não ficaram sem mestres para instruí-los nas sendas da vida, pois Noé e Enoque eram cristãos. O Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência plena agora, como no passado. É muito importante que entendamos o significado dessa palavra. Só duas classes se desenvolverão no mundo: os obedientes e os desobedientes. Isso deve tornar-se evidente em todos os nossos labores. Quem dera pudéssemos conservar em mente que Cristo, invisível, está constantemente ao nosso lado. Estou à sua direita e o ajudo. Devemos ser-lhe testemunhas para convencer o pecador do pecado. Ninguém pode ser compelido contra a sua vontade, mas pode ser convencido. Cristo é o poder operador de milagres que pode realizar isso. Cristo triunfante, 26 de fevereiro. Está escrito que Enoque viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus e guardara seus mandamentos. Depois do nascimento de seu primeiro filho, porém, Enoque alcançou uma experiência ainda mais elevada, sendo atraído a uma comunhão mais íntima com o Senhor. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. Que bênção é termos um Enoque! A despeito da corrupção que era tão grande ao seu redor, ele caminhou com Deus e sua luz brilhou diante daquela era degenerada. E se Enoque caminhou com Deus em meio à corrupção reinante, por que não podem homens e mulheres caminhar com Deus hoje, na atual condição do mundo? Muitos entre nós conhecem algo dessa experiência. Sabemos que na tristeza e aflição sentimos-nos muito frágeis, mas sabemos também que Jesus está precisamente ao nosso lado para compreender-nos e Ele nos ajudará. Podemos comungar com o nosso melhor amigo. Ele está bem ao nosso lado. Não temos necessidade de ir ao céu para buscá-lo, pois aqui está Ele junto de nós para nos ajudar. Ao andarmos pelas ruas com aqueles que não se importam com Deus, nem com o céu ou com as coisas celestiais, podemos falar-lhes de Jesus. Temos algo muito mais precioso do que eles para contemplar. É Jesus. Ele nos acompanha em meio às trevas morais deste tempo. Podemos contar-lhe das aflições de nossa alma e da impiedade desse mundo, e nenhuma dessas coisas precisa deter-nos. Podemos conversar com Jesus, podemos falar a Jesus, assim como Enoque falou com Deus. Ele podia contar ao Senhor sobre suas provações. Enoque formou o caráter reto e, como resultado, foi trasladado para o céu sem ver a morte. Quando o Senhor vier a segunda vez, haverá alguns que serão trasladados sem ver a morte. E desejamos saber se estaremos entre esse grupo. Desejamos saber se estamos completamente ao lado do Senhor, participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, não tentando fazer caminho plano para os nossos pés, no qual não enfrentamos provas ou dificuldades, mas colocando-nos em relação correta para com Deus, permitindo-lhe que cuide das consequências. Cristo triunfante, 5 de fevereiro. Nós começamos falando sobre Enoque e terminamos falando sobre nós, porque no fim, a grande lição não é que Enoque andou com Deus por 300 anos, é que Deus continua disponível hoje para andar conosco. A diferença não está em Deus, está na nossa disposição. Nós vimos que comunhão não é emoção, é constância, não é isolamento, é equilíbrio.
Não é falta de atividade, é dependência no meio da atividade. Então a pergunta que fica não é complicada, mas é profunda. Hoje, quando essa classe terminar, você vai simplesmente voltar para a rotina ou vai decidir caminhar com Deus dentro dela? Não precisa esperar um momento perfeito, não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Talvez hoje o passo seja simples, separar um momento real de oração, falar com Deus com consciência, manter a mente conectada ao longo do dia. Porque foi assim que Enoque começou, e foi assim que ele continuou. Que essa não seja apenas mais uma lição estudada, mas uma vida ajustada. E que ao final de cada dia possamos dizer, ainda que em pequenos passos, hoje eu andei com Deus. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116. Versos 1 e 2.